Olá, galerinha, candidata ao Enem e a vestibulares por todo o país. Mais uma vez, professor Marco Aurélio, e do Literacurso, para mais um bate-papo literário. E hoje vamos dar sequência à literatura medieval. Hoje entraremos aqui no papo sobre a prosa literária da Idade Média. Então, vamos trabalhar aqui, primeiramente, as grandes, fantásticas novelas de cavalaria. Na verdade, meus queridos, Portugal não teve uma herança dessa literatura prosaica, dessa literatura que se estendeu por outros países como Inglaterra, Espanha. O que chegou até nós aqui, em termos de literatura em prosa, que expressasse o que foi o grande elemento chamado cavalaria em toda a Europa, na verdade são influência das famosas canções de gesta ou canções de guerra que vieram do norte da França. Então, Portugal não teve aquela cavalaria europeia típica, por exemplo, da cavalaria britânica, né? Então, essas novelas trazidas de lá encontraram no público português uma vasta recepção, uma grandiosa recepção. E aí há uma colocação que se percebe da crítica literária, que a obra provável que inicia, precursora dessas canções de gesta, foi o poema Chanson de Roland, de Turgot, lá pelo século XI. Então isso teria dado origem, essas canções de Rolando teriam dado origem às famosas canções de gesta, e daí para as novelas de cavalaria como nós as conhecemos. Elas chegam à literatura e se estabelecem em forma de organização mais até didática em alguns ciclos. Vejamos aqui quais seriam esses ciclos. O primeiro deles é chamado ciclo clássico. E aí, como o nome já diz, são inspiradas na tradição greco-romana, greco-latina, inspiradas na Guerra de Troia, nas aventuras de Alexandre o Grande. Tá? Então aí teríamos o primeiro exemplo desse grande ciclo, desses 3 ciclos de novelas de cavalaria. O segundo ciclo é chamado ciclo bretão, ou arturiano, uma referência clara à figura do lendário rei Arthur. Lendário porque muito historiador debate com outros que ele teria existido ou não teria existido. O fato é que nós temos aí novelas ambientadas nesse ciclo bretão, tá, que trazem à tona essa figura fantástica do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Então você tem aí A Demanda do Santo Graal, uma das mais conhecidas novelas, adaptações para cinema, Lancelot, Percival e Tristão e Isolda. Então você teria aí novelas desse ciclo chamado bretão ou ciclo arturiano. E há um terceiro ciclo, que é chamado ciclo carolíngio, trata das histórias do grande imperador Carlos Magno e os 12 pares de França, as conquistas desse grande herói conquistador. Né? E temos aí um outro ciclo, que é chamado o ciclo de Amadis. Na verdade, quando se fala que são 3 ciclos, é porque esse quarto ciclo de Amadis de Gaula, eles estariam essa novela estaria dentro do ciclo bretão. Por isso que algumas obras trazem como apenas 3 ciclos de novela de cavalaria e outras trazem como sendo, na verdade, 4 ciclos. Então vamos destacar aqui. São as aventuras de Amadis de Gaula, a sua origem, e seu amor por Oriana, que foi quem o resgatou, né, de dentro de uma cesta. Há uma relação muito, muito interessante com a história bíblica de Moisés. Né? Então esses aí seriam os 4 ciclos das novelas de cavalaria. Aqui você teria um trecho exatamente de uma das novelas que é do ciclo bretão, do Romance da Távola Redonda. Então é um incidente envolvendo 2 personagens centrais, entre eles o Lancelot. Então você teria aí a figura central do Lancelot. O rei Bandegamos vê que seu filho está tão atingido que não mostra mais empenho nem defesa. Sente o coração opresso e toma-se de piedade. Se for possível, irá interferir. Para bem fazer, precisa suplicar a rainha. Então lhe fala assim: Senhora, sempre vos amei muito, muito vos servi e honrei, desde que aqui estáis em meu castelo. Dai-me recompensa. Quero vos pedir um dom que me deverias conceder, ao menos por grande amizade. Bem vejo que esta batalha meu filho perde sem falha. Não vos dirijo súplica por lamentar isso,
mas para que não o mate Lancelot, seu vencedor, que tem por poder para tal. Essa morte não deveis querer, embora meu filho vos haja feito mal, a vós e a Lancelot também. Mas suplico, senhora, para agradar-me, dizei a Lancelot que cesse de lhe bater. Assim poderíeis recompensar-me, se bem vos parecer. Caro Sir, pois que me suplicais, assim o quero, responde a rainha. Tivesse eu mortal ódio de vosso filho, que não posso amar, ainda assim tão bem haveis de me servir do que desejo, para vos aprazer, dizer a Lancelot que deixe vosso filho viver. Lancelot e Melegan ouviram essas palavras. Quem ama é obediente, de pronto e de bom grado, pois é verdadeiro amigo. Lancelot faz como quer sua amiga. Não mais acerta, Melegan não mais combate. Então, mostra-se aí a dignidade do pedido feito pelo pai de Bandemagos, né, para que a rainha intervenha e suplique, na verdade, a súplica a parte do pai de Bandemagos, que pede a ela porque ele vê que Lancelot irá matar seu filho. E aí, como uma mostra do servilismo, da relação de Lancelot para com ela, na compreensão do amor, da amizade que ele mostra, ela intervém e salva o Bandemagos da morte certa. Há também, galera, nessa prosa que chega nos últimos instantes da Idade Média a Portugal, os chamados textos histórico-documentais. Então, compõem-se de cronicões, o nome já diz crônica, relatos em ordem cronológica, registros de acontecimentos marcantes da vida dos nobres e dos reis em ordem cronológica. Então, há textos que registram toda essa monarquia, todos os acontecimentos, os maiores acontecimentos, em ordem cronológica e vão ficar conhecidos como cronicões. E há também os chamados livros nobiliários ou nobiliárquicos, como alguns críticos colocam, que são os famosos livros de linhagem, registro dos nascimentos, casamentos e mortes de famílias de nobres. Há também os textos chamados de hagiografias, que são relatos biográficos da vida de santos, né, que chegam até nós pelas mãos dos cronistas desses textos histórico-documentais. Aí, essas hagiografias, elas também são compostas, né, por esses relatos que são ilustrados, como vocês podem ver nessa imagem, pelas chamadas iluminuras. Lembra daquela aula sobre literatura medieval, trovadorismo, lá no início, que os textos eram sempre ilustrados, né, muito bem ilustrados pelos monges copistas. E aí, esses textos chamados hagiografias, hagios, santos, grafia, descrição, narrativa dessas vidas eram muito bem ilustrados. E aí, a propósito desse conteúdo, nós temos uma gama de adaptações para o cinema. Como vocês podem ver aí, né, O Nome da Rosa é uma das mais fantásticas adaptações do romance de Umberto Eco. Esse texto, gente, esse filme, As Brumas de Avalon, é fantástico também. É um dos mais brilhantes textos sobre a lenda do Rei Arthur. Muito, muito bonito. Assim como Tristão e Isolda e esses outros que vocês podem se dar o prazer de curtirem, aproveitando o transporte da literatura para o cinema. Um beijo, vai lá no YouTube, entra no canal Literacurso, professor Marco Aurélio, dá sua like, se inscreve e aguarda as próximas novidades dos nossos bate-papos literários. Beleza?